Olá, pensadores! Sejam bem-vindos ao canal Convido a Pensar. E hoje teremos um tema muito interessante, assim como todos que estão tendo. Nós vamos falar sobre as bacantes do Eurípides. E para brilhantar, ou melhor, para trazer todo o conteúdo, na verdade, né, estamos aqui com Alexandre e Marcelo, para variar, né, que vão fazer toda a abordagem e eu só vou ficar de bicão. Lembrando a todos vocês que está saindo novos episódios aí no canal e o pessoal às vezes pergunta, está saindo... Pessoal, faz o seguinte, vai lá na sinetinha do inscrever-se e tem uma seleção de sinetinhas lá. Tem uma que é específica para você receber a informação, a notificação de quando saem vídeos novos aqui no canal. Então vai lá e seleciona essa sinetinha, que aí vai ser batata que vocês vão receber essa notificação. E outra, deixa seu like. E se você não é inscrito, seja inscrito. Faça a sua inscrição. Esse é um canal voltado para o pensamento livre, para discussões livres, mas com todo um contexto histórico de que todos esses pensadores que já passaram por este mundão trouxeram para nós. Claro que com uma pegadinha nossa aqui, né? Tem uma personalidade. Tempero nosso. Tem um tempero nosso. Tem tempero. Vamos lá para as bacantes? E hoje vai ter bastante tempero, né? Nós vamos trazer isso para os dias de hoje. Lembrando que sempre nós trazemos também uma indicação de vinho. Meu sommelier predileto aqui, doutor Marcelo Palazzi, entendedor da vinicultura. O que você vai indicar para nós hoje, Marcelo? Bom, boa tarde, amigos, Walter, Alexandre. Boa tarde, pessoal, querida audiência. Hoje nós estamos tomando este vinho aqui. Será que pega aí a câmera? Pega. Esse vinho aqui, eu vou hoje mudar um pouquinho o meu jeito de falar. É um vinho de uma vinícola do Vale dos Vinhedos, chamada Peculiare, que eu visitei pessoalmente, inclusive, essa vinícola. É uma vinícola menor, uma vinícola mais familiar, muito interessante. Agora, as vinícolas lá do Vale têm feito essa pegada de ter um restaurante dentro da vinícola, ter pousada dentro da vinícola, o que torna a experiência muito mais aconchegante. Então, esse aqui chama-se Joana, tá? Nós estávamos fazendo a degustação naquele dia e eles estavam trazendo as garrafas naquele momento, né? Elas nem participaram daquela degustação que nós fizemos. Quando estava indo embora, chegou, colocaram ali, eu vi e falei, e esse vinho, né? É o Joana, né? Aí eu experimentei de última hora e foi o que eu mais gostei. É um Pinot Noir varietal, quer dizer, só Pinot Noir, que inclusive aí fica a dica para quem talvez não esteja habituado e tal, é uma uva que tem pouco tanino, é uma uva mais tranquila e que quem está iniciando no mundo do vinho, ou mulheres também, gostam muito, é uma uva muito agradável, tanto que é um vinho que você pode servir numa temperatura mais fria, né, do que os outros, né, do que o serviço dos outros, né, por ser assim um vinho com menos estrutura. Tem 12 meses de barrica e bastante frutado, com uma acidez muito boa, um final muito bom, muito agradável assim para dias mais quentes como o que a gente está experimentando hoje, né? Então eu proponho um brinde aos nossos amigos e à audiência. Evoé. Desejo a todos aí um excelente podcast. Evoé. Essa questão do vinho, antes da gente entrar na questão do tema de hoje, sobre a questão do que você falou, parietal, como é que chama? Varietal. O varietal quer dizer o quê? Quer dizer uma uva só. É uma única uva? Uma única uva, não é um blend. Tá. Você tem o blend, que é um mix de uvas, e o varietal, que é uma única uva. Uma única uva. Uma variedade só. Exato. Muito bem. E aí, quem que vai dar o pontapé inicial aí do assunto de hoje? Sou eu. Bora. Vamos falar hoje, boa tarde a todos, bom dia, boa noite, não necessariamente nessa hora. Vamos falar hoje sobre as bacantes, certo? As bacantes é uma tragédia grega do Eurípides, que tem como personagem principal, como nós sabemos, o Diónisos. E aqui já vale a gente fazer um comentário.
Existem catalogados mais de 500 nomes, mais de 500 epítetos para o Diónisos. A gente convencionou nas nossas conversas chamar de Dionisos, né? Mas ele pode ser Dionisos, ele pode ser Dionísio, ele pode ser Dioniso. Nessa Tragédias Bacantes ele aparece inclusive como Brômio e como Évio, dentre outros nomes que ele recebeu, né? Ele tem um nome original que é Dionysus Baccheios, que significa aquele furioso, o furioso que traz enfim, a festa e a fúria, esse tipo de coisa. Então, Dionysus Baccheios. Vamos lá. Para a gente iniciar, para a gente falar dessa tragédia, a gente primeiro precisa fazer uma introdução, Valtão, que é assim, contar quem é o Dionysus e como ele nasceu. Se a gente não falar isso não está nas Bacantes, né? Essa parte do nascimento dele. Se a gente não falar, você fica meio descalço, você fica meio sem guarda-chuva na chuva. Você fica assim, peraí, tá, o cara apareceu nessa cidade, apareceu em Tebas, por quê? Então eu vou dar uma introdução aí rápida para dizer como é que ele nasceu e por que ele vai para Tebas, que é exatamente o início dessa tragédia, as Bacantes. O Dionysus, ele é filho de Semele. Semele é uma princesa de Tebas, ela é filha do Cadmo. Cadmo é o rei de Tebas, não só o rei de Tebas, mas ele é o fundador da cidade de Tebas. Então vamos lá. O Dionysus é filho da Semele com quem? Com nada menos que Zeus. A Semele, né? A Semele estava namorando Zeus. Então assim, a Harmonia é a esposa do Cadmo. Né? Mas vamos lá, o Dionysus é filho de Semele, que é uma mortal, uma princesa mortal, com Zeus, que dispensa maiores apresentações, né? Zeus, o grande deus do Olimpo. O que acontece? O Zeus, como ele tem aquele radar para identificar mocinhas casadoiras, ele fica lá de cima, ele tem uma espécie de uma luneta que ele fica lá em cima do Monte Olimpo, ele fala, opa, é essa aqui, eu não sei. Se ele sente o cheiro, eu não sei. Achei a novinha, né? É isso mesmo. Ele falou, tem umas novinhas aqui interessantes. E ele encontra a Semele, é uma menina bonitinha, e ele se apresenta para ela. Ele vem claramente disfarçado e ele começa a namorar com a Semele. E a Semele está feliz da vida. Porque, afinal de contas, essa pode dizer que está namorando um deus grego, né? Ou quem você namorou? O cara é um deus grego. No caso, é verdade. Então, ele começa a namorar a Semele. E a Hera, que é a esposa do Zeus, muito ciumenta, ela tem a mesma habilidade que o Zeus tem para identificar umas novinhas, ela tem a mesma habilidade para identificar chifre na própria cabeça dela. Porque o Zeus é terrível, ele está sempre atrás dessas menininhas e a Hera percebe isso. E a Hera era oficial do Zeus? A oficial, esposa dele, que mora com ele no Olimpo, né? É a esposa dele. Então o que a Hera faz? Ela, opa, eu já sei o que eu vou fazer. A Hera ela é muito astuciosa, ela é cheia de meandros, ela tem uma personalidade complexa. E ela é cheia de estratégia. O que ela faz? Ela se disfarça numa velhinha que tinha muito respeito da Semele, né? Não sei se era uma vizinha, uma tia. Diziam que era a ama. Ama da Semele, talvez, isso. Obrigado. A ama da Semele, então ela se disfarça nessa velhinha e aparece para a Semele. Ela aparece para a Semele e diz assim, menina, tem uma fofoca aí que eu quero saber, parece que você está namorando. Quem você está namorando? Quem é o grande sortudo da vez? Aí ela fala assim, eu nem te conto, eu estou muito feliz. Vou te falar, mas você não fala pra ninguém, é Zeus. Oi? Zeus? Como assim? Zeus? Zeus? É Zeus. Quem te falou que é Zeus? Como é que você sabe que ele é Zeus? Ele me falou. Mas ele te falou, mas você sabe... uma certa eletricidade. Não, mas como é que você sabe que é Zeus? Ele falou que é Zeus. Não, mas ele falou, você vai acreditar em homem? Vai acreditar em homem? Você que está em casa, você vai acreditar em homem? Todo homem se acha um deus grego, tal, o cara se acha. Como é que nós vamos ter certeza que esse cara é Zeus? Não, mas eu confio na palavra dele. Não, você é muito inocente, você não vai acreditar na palavra dele. Você vai fazer o seguinte, nós vamos tirar isso a limpo. Para a gente saber se realmente é Zeus, a gente vai fazer um teste com ele, um teste que ele não pode negar. Você vai chegar para ele e vai falar assim, como ele está todo apaixonadão, tal, você vai chegar para ele e falar assim, você me promete qualquer coisa, se eu te pedir uma coisa, você promete que você faz? E ele, certeza, ele tá caidão, ele tá apaixonado, vai dizer, sim, eu faço. Assim que ele falar que ele faz o que você quer, você vai dizer para ele, mas antes você jura pelo rio Styx, ou Stige, né? Tem dois nomes diferentes. Esse é um rio sagrado na Grécia.
Nenhum deus, tendo jurado pelo rio Styx, pode quebrar esse juramento. Nem mesmo Zeus. Nem mesmo Zeus. Isso é sagrado para os deuses. Então aí você já garantiu que o cara vai ter que fazer porque ele já jurou antes. Tudo bem? Tudo bem. E ela faz isso. Não, e aí você vai dizer para ele o seguinte, assim que ele disser que promete, você vai falar, eu quero que você venha vestido de Zeus, como você fica no Olimpo o dia inteiro lá, dia e noite, porque você claramente está disfarçado, então, porque você não parece com Zeus, que eu imagino aqui. Então você vai vir paramentado, você vai vir com todo o figurino de Zeus, tudo bem? Tudo bem, você vai fazer isso, vou fazer. Beleza. E Zeus vem cheio de amor, vem encontrar com a Semele, e a Semele fala, pera um pouquinho, antes do beijinho, essa coisa toda, eu quero saber o seguinte, você me ama? Eu te amo. Então é o seguinte, se você me ama, você vai fazer qualquer coisa que eu te pedir, você me entrega, você faz, faço. Tá bom, quero que você venha vestido como você aparece para Hera, lá no Olimpo, como todos os deuses te veem. Não, mas primeiro ela faz ele jurar, eu esqueci dessa parte. Você jura pelo rio Styx que você vai fazer? Juro. Jurou, ela falou, então eu quero que você venha vestido de Zeus, como você fica no Olimpo o dia inteiro. Feito. Aí o cara dá aquela desanimada e fala, tá bom, eu venho. Por que ele desanimou? Por que ele desanimou? Porque ele sabe que um mortal não pode, simplesmente ele não suporta a visão de um Deus. Ele não consegue olhar para um Deus e sobreviver. Então ele sabe que ali vai ser o fim da menina. E ele não tem mais o que fazer porque ele já jurou pelo rio sagrado. E aí ele vem lá, ele vai lá no Olimpo, ele vai no closet dele lá e começa, ele pega um raio, coloca no alforje, pega outro raio, aí pega outro raio, ele põe o capacete, o elmo e tal, ele põe a armadura, flamejante, que o cara... Cavalos, cavalos, carruagem, relâmpagos, raios faiscantes, e aí ele vem em toda a sua glória. A hora que ele chega, a Semele tá, tadinha, né? Tá toda empolgada, esperando o namorado. A hora que ela olha assim, ele mal apareceu no horizonte, o que acontece com ela? Ela incendeia. Ela é incendiada, ela é incinerada e ela vira pó. Porém, numa fração de segundo, enquanto ela tá virando pó, essa mitologia, né? Licença poética, licença mitológica. Enquanto ela tá virando pó, no meio do caminho, o Zeus percebe que ali tem um bebê, cara. Ela tava grávida, ele não sabia. Enquanto ela está virando pó, ele vai e ele imediatamente ele pega esse bebê, que é um feto ainda, ele ainda não veio a termo ainda, a gestação não está completa, ele pega esse bebê, o que ele faz? Ele faz um corte na própria coxa, ele faz um talho na própria coxa, ele acondiciona o bebê ali, e as bacantes dizem que ele amarra com cintos de ouro. Tem uma versão que diz que ele costura o bebê na coxa, tanto faz, é mitologia, isso não aconteceu. Você sabe, né? A gente tem versões diferentes. Mas nas bacantes diz que ele afivelou com cintos de ouro. E esse bebê vai completar a gestação na coxa de Zeus. E depois, no momento certo, ele vai nascer. E assim que ele nasce, claro, para evitar que ele seja trucidado pela Hera, o Zeus entrega ele para as ninfas, onde ele vai ser cuidado naquele ambiente típico pagão, com muita música, né, entrega para o Hermes, né? O Hermes leva até o Hermes é o cara que leva para as ninfas. O Monte Citeron, ou o Monte Nísia, né? Não se sabe exatamente. Geralmente a gente fala o Citeron, mas como a gente está nas bacantes e é do Citeron, vamos ficar tudo acontece no Citeron. Tudo é no Citeron na Grécia, né? E, enfim, então o que acontece? Agora finalmente vamos chegar no ponto do início das bacantes. Só explicar a última coisa. Assim que a Semele morre, o que as irmãs dela fazem? As irmãs Aino, Agave, grave esse nome, principalmente o da Agave, porque a gente vai falar bastante dela hoje, né? Aino e Agave. Eu não sei se você sabe, Walter, na Grécia Antiga, as irmãs eram horríveis, cara. As irmãs às vezes tinham inveja da outra irmã, chegavam a ter ciúmes, era uma coisa horrorosa. Não era que nem hoje, que as irmãs vivem em harmonia sempre e não brigam por causa de vestido, por causa de roupa. Era um negócio horroroso, cara. A Grécia Apesar Antiga, da mãe ser harmonia, elas não viviam em harmonia. não viviam em harmonia, exatamente. Isso me lembra um pouco da Disney, né? Da Cinderela. Né? Isso é exatamente, eu já pensei nisso também. Porque parece as irmãs da Cinderela mesmo. O que elas falam, Voltão? Assim que a Semele morre, as irmãs disseminam uma fofoca de que assim, olha, a Semele, por que ela morreu? Ela morreu porque ela ficou grávida de um qualquer aí que ela estava namorando, um cara qualquer, e ela inventou, para ficar bem na fita, ela inventou que ela estava namorando com Zeus. Zeus, tendo que defender sua grande reputação, afinal de contas, Zeus é um cara acima de qualquer suspeita, né?
Então Zeus ficou muito ofendido de ser envolvido nessa trama, nessa história, e o que Zeus faz? Fulmina essa moça com um raio para ela, não digo para ela aprender, porque depois de morta não vai aprender mais nada, mas assim, fulmina a menina para que ela nunca mais possa fazer isso e difamar um cara correto e monogâmico como Zeus. Nossa então, Senhora, monogâmico. né, monogâmico. Então é isso. O verdadeiro Fábio Júnior do Olimpo. É nossa. isso. Por isso, então, esse é o motivo, porque agora Diónisos, já crescido, já adulto, ele vem, faz questão de vir para Tebas, ele sai lá do Oriente, da Lídia, da Frígia, ele vem para a Grécia, e ele faz questão que a primeira cidade onde ele passe vai ser Tebas. Por quê? Porque ele quer fazer o quê? Ele quer meio que... Tem essa fake news aí sobre a mãe dele, que ela inventou, que ela estava... E ele quer vingar a honra e ele quer participar da CPI para ver se limpa o nome da mãe dele. Mas ele ficou sabendo de tudo que aconteceu. Sim, Quem contou para ele? Ele sabe que ela foi difamada. Na verdade, ele é um deus, né? Então ele tem alguma onisciência. Ele sabe. Ele sabe. Osmose, né? Ele sabe que a mãe dele foi difamada nesse lugar. E ele fala assim: bom, eu vou para Tebas por 2 motivos. Que na verdade acabam virando 2 motivos. Primeiro, eu quero me apresentar como um novo deus, porque as pessoas não me conhecem, então eu quero fazer uma espécie de uma campanha política. E o segundo, eu quero limpar o nome da minha mãe, a reputação da minha mãe. Que no final das contas é a mesma coisa. Como é que ele vai limpar o nome da mãe? Provando que ele é quem a mãe dizia que ele era, filho de Zeus. Então, claramente provando que ela realmente teve um relacionamento com Zeus. Essa é a introdução gigante, mas necessária para a gente, né, explicar o nascimento dele e por que ele chega em Tebas nesse momento. Marcelo agora assume e vamos lá, estamos já em Tebas agora. Chegamos em Tebas. Perfeito. Até antes da gente continuar de Tebas, e você falou aí da sinonímia, né, de Diónisos, e até volto a relembrar uma coisa que a gente viu junto também, é que o Diónisos a gente resolveu optar até também para a gente diferenciar de Dionísio, que foi o tirano de Siracura. Isso. Né? Também grego? Também, o tirano de Siracura, que até a gente pode até voltar a falar sobre ele em outros episódios, né? Sobre outros assuntos. É provável. Né? É provável que brevemente falaremos, né? Guarda aí. E você vê, o Diónisos sempre foi um aspirante a Deus e um cara meio problemático, né? Dada toda a introdução aí brilhante que o Alexandre colocou, né? A coisa foi meio complexa desde o início, né? Desde o início. E até voltando um pouquinho, né? Existe também a versão órfica do nascimento de Diónisos, que aí é pior ainda, né? Aí Zeus tem um caso com Perséfone, né? Que é filha de Deméter, e nasce Diónisos, e aí Hera tem condição de mandar os titãs matarem o Dióniso, né? E isso acontece, eles despedaçam Diónisos, depois Zeus manda fulminar os titãs, enfim. Existem várias vertentes para explicar, né, o nascimento aí de Diónisos, né? Aí nesse caso do órfico, né, aí Semele teria ingerido o coração de Dióniso para depois gerá-lo, né? Olha só o grau de complexidade, o número de versões de alguma coisa que não é real, como eu já me falou, né? Você pode ter um número de versões de coisa que é real, na mitologia de coisa que não é real, né? Isso é interessante. Mas tá bom, Diónisos veio para Tebas justamente com esses objetivos que o Alexandre colocou. E desde então, né, ele vinha passando, né, por cidades, povoados, né, e ele arregimentava pessoas para acompanhar esse grupo, né? Então esse grupo que andava junto com o Diónisos eram ninfas, né, que eram espíritos, mas espíritos na verdade mortais, né, que se encarnavam, entre aspas, sob a forma de mulher, geralmente, né, para representar mais vamos dizer assim, a vivacidade da natureza, né? Ninfas, sátiros, né? Que era aquele misto de homem com bode, né? E pessoas, né? E particularmente mulheres, né?
E aí já começa a alteridade, né? Esse termo que eles gostam de usar, a alteridade de Diónisos, né? Os opostos, né? Porque havia mulheres, né, que resolviam acompanhar Diónisos porque gostavam de todo aquele ambiente, né? Porque por onde Diónisos passava, ele acelerava o ritmo do lugar, né? As pessoas ficavam alegres, as pessoas ficavam diferentes. Transavam. Né? Transavam, as árvores ficavam mais verdes, floresciam, né? Ele realmente mudava o ambiente onde ele estava, né? Ele tinha essa capacidade, tanto que ele foi o criador do vinho, né? Sim. Ele foi o criador do vinho. Antes dele sair na sua peregrinação, e até falando um pouco disso, né, Alexandre? A Cristina Franciscato fala, né, que Hera havia conseguido, embora Zeus tivesse sido rápido e pronto para dar o Diónisos para o Hermes e levar ele para o Monte Citerum para as ninfas criarem, Hera conseguiu interferir e enlouqueceu o Diónisos. Sim. Por isso que depois de criado ele saiu louco por aí, né, saiu como um peregrino e tal, mas ele já tinha um certo poder de enlouquecimento de Hera. Sim, né? sem dúvida. Mas enfim, ele era acompanhado por esse grupo, né? E eles cantavam, dançavam, bebiam vinho, faziam uso de substâncias alucinógenas, né? E tudo isso criava esse ambiente, né? E as mulheres, particularmente, que acompanhavam Diónisos, eram chamadas de Mênades, né? Ou bacantes. Mênades ou bacantes. Bacantes porque depois em Roma, o termo que foi mais utilizado para Diónisos, embora sempre existissem os dois, era Baco. Né? Daí as bacantes. Mas significava a mesma coisa, Mênades ou bacantes. De Baco, né? Muito bem. Então, voltando ao contexto do Alexandre, né, ele chega a Tebas com esse propósito, de vingar a honra da mãe dele e de provar quem ele era realmente, né? Aí ele chega e pensa, né? Ele chega disfarçado sobre a forma de sacerdote, né? Ele sempre chegava disfarçado. Isso é importante, ele não se apresenta como ele mesmo. Não se apresenta como ele mesmo. Isso. Mas já com um plano elaborado de enlouquecer, né? De subverter as mulheres de Tebas, né? Inclusive, e talvez até principalmente, Agave e Ino, que eram as irmãs da Semele. As irmãs da madrasta, das filhas da madrasta. Que são as tias. São as tias dele, que são as irmãs da Cinderela. Sim, a irmã da Cinderela. Ele conseguiu... Será que dá para dar um plágio no Walt Disney? Ah, dá. O Walt Disney viveu de plágios. Pra caramba, dá, tranquilamente. Então, leva elas para o Monte Citerum, né? O famoso Monte Citerum, e leva praticamente todas as mulheres, né? E ele já causa uma mudança em Tebas quando ele chega. Tanto que, não totalmente cooptados, né? Mas assim, parcialmente cooptados, o Cadmo, como o Alexandre falou, que era pai de Semele, o velhinho, né? E o Tiresias, que era o sábio conselheiro, os dois já velhinhos, né? De certa forma, se envolveram com isso, né? Ele não cooptou como cooptou as mulheres, né? Não. Mas eles já viram isso como uma coisa boa. Eles foram sábios, né? Foram sábios. A sabedoria da partida. Eles diziam, pô, mas um cara que é Deus chegando na cidade só vai enriquecer a cidade, pô. O cara criou o vinho. Mais um Deus em Tebas, pô, só vamos lucrar, né? Com isso, né? Abraçar, né? Só vamos lucrar com isso, tal. Vamos abraçar esse cara. Isso. E aí, isso chegou ao ouvido de Penteu, que naquela época ele se tornou o rei de Tebas, né? Não era mais o Cadmo, era Penteu. Ele é neto do Cadmo, né? Neto, isso, filho da Agave, que é uma das irmãs de Semele, e neto do Cadmo. Neto do Cadmo. Então, primo do Diónisos. Primo do Diónisos. Isso mesmo, primo do Diónisos. Aí, essa balbúrdia toda chegou no ouvido do Penteu, né? Que as mulheres tinham ido lá para o Monte Citerum, né? E o Penteu era um cara que isso daí também, no final a gente vai trazer para a atualidade e discutir isso, né? Eu acho que a gente pode ir trazendo já, né? A gente já pode ir meio que... O Penteu era um cara que, assim, primava pela ordem do local. Ele era tido como um excelente governante. Sim, né? rígido, mas queria o melhor para a cidade, né? E seguindo o princípio grego da época, que a mulher tinha que ficar em casa. Pô. Sim, que aí é onde a gente pode começar, né, a ser... As analogias. As analogias até
E é importante a gente deixar claro, né, Marcelo, que a gente vai ser anacrônico mesmo e de propósito, né? Porque senão a gente vai começar a dizer, pô, o Penteu era um cara, era machista. Era o Bolsonaro de cara, aí quem tiver um pouquinho mínimo de lastro vai falar assim, pô, os caras estão julgando Penteu com a cabeça do século XXI. A gente sabe disso, né? A gente sabe o que a gente está fazendo. A gente está fazendo de propósito mesmo. Um exercício mesmo, de trazer o cara para hoje. Quem seria esse cara hoje? Se ele se comportasse dessa forma que ele se comportou lá. A gente lá tem que era ter essa perfeitamente diversidade de pensamento. Né? Tem que Quer dizer, deixar É o que a gente chama hoje de misógino. Isso, misógino. Se ele estivesse vivendo aqui hoje, seria um misógino. Na época era o seguinte, né, Marcelo? O que ele quis dizer? Espera um pouco. Essas mulheres estão lá no Monte Citeron, né? Fazendo o quê? Mulher tem que ficar em casa, como você acabou de falar. Então, assim, estão na gandaia. Ele né? já começou a desconfiar gandaia. do lado sexual, né? Até ele usou essa terminologia. Dá a impressão que elas não estão lá para saudar o deus Diónisos, e sim Afrodite. Ele foi irônico, né? Estão lá tocando a flauta de Cipres, né? E ele quer dizer o seguinte, pô, isso é um pretexto, esse deus novo é um pretexto para elas se lançarem às artimanhas e aos prazeres de Afrodite, que aí é a parte sexual, né? Então ele está muito preocupado com isso. Até porque algumas delas, né, Marcelo, elas deixam os bebês em casa, né? Algumas delas tinham bebês recém-nascidos e elas deixam os bebês em casa e elas... foram totalmente cooptadas, né? Como o Marcelo coisa que não acontece hoje, né? Como o Marcelo acabou de colocar, tinha as Mênades lá, as bacantes que vieram voluntariamente seguindo Diónisos desde o Oriente, e tem essas bacantes que foram intencionalmente hipnotizadas mesmo, enfeitiçadas por ele, de propósito, de acordo com o que você falou. Para que seguir ele tem um propósito, um plano que ele já tinha, né? O propósito dele. Mas espera aí, essa sedução toda era exatamente para atingir o Teseu? Para Penteu. Para atingir o Penteu, para atingir a mãe do Penteu, Penteu, que é a Gave, que é a irmã da Semele. É como se fosse uma ação de afronta. Isso, é uma vingança mesmo, né? Isso, de provar alguma coisa, né? De provar quem era a mãe dele, o que fez a mãe dele, quem era ele. Provando quem ele é, né? Ele acaba provando que a mãe dele falou a verdade, quando disse que estava namorando Zeus. É só a presença dele já mudava esse comportamento na galera? Sim. Ele, entre aspas, enfeitiçava as pessoas, né? Com todo esse ambiente de vinho, de substância alucinógena, dança, música. Eram danças especiais, músicas especiais de tirambo, né? Era um transe, né? Enfim. Elas não reconheciam depois os atos? Não reconheciam. Isso não é importante. Isso é muito importante, principalmente pro final total. Por aquilo que a gente vai falar. Elas não reconheciam o que tinham feito. Elas estavam num transe, numa outra esfera, numa outra sintonia. Acho que podemos cortar, talvez, não sei se eu pular alguma coisa, me relembre, por favor. Mas eu acho que a gente pode cortar para o momento, já que o Penteu manda chamar o Diónisos. Que tá... Não, é a próxima parte. Estava incomodando, né? Vamos para essa parte? A gente é isso. É isso mesmo, né? Ele vê que a coisa está errada na cidade, que ele precisa retomar a ordem, fazer né? alguma coisa. Então vamos trazer Pode trazer essas mulheres. O Jones, muito bonito. E você vai perceber agora. Agora, nessa conversa, você vai perceber. Muito bonito. Era um cara lindo, cara. Um cara de cabelos esvoaçantes, olhar faiscante, cara. Assim, no olhar hipnótico, incrível. Deu certo para seduzir mesmo, né? Era o Sidney Magal na época do Santa Rosa Madalena. Era bem isso aí, cara. Inclusive, a hora que ele chega, né, ele fala assim, me traga esse estrangeiro, porque também tem esse traço. Além do machismo, tem um traço meio xenofóbico do Penteu, né? Ele trata o cara o tempo todo como estrangeiro. Ele não reconhece, né? Ele não reconhece o Diónisos como primo dele. Não, de jeito nenhum. Esse estrangeiro, esse cara que vem lá do Oriente, vem não sei da onde, com essa coisa aqui, né? Ainda mais naquela época era mais complicado mesmo, o cara vindo de outro lugar, né? Tudo isso que ele fez a gente entende, a gente só tá brincando com isso para ter alguma coisa. E esse é todo o conflito do Diónisos, né? O estrangeiro que veio de dentro. Né?
Que é isso que a gente vai trazer depois para a atualidade. Você percebe que ele é tudo o inverso com ele, né? É essa questão mesmo que você falou. Ele traz as mulheres todas para a montanha, né? Para o morro, para o monte. Isso já é uma inversão da civilização da polis, né? Porque o homem, a princípio, ele saiu da mata, ele saiu do morro e veio para a polis. O que o Diógenes faz é inverter já essa ordem. Ele tira as mulheres da polis, elas têm uma função dentro de casa, ele tira elas desse lugar e leva elas para o meio da natureza. Ele está até invertendo a ordem natural, entre aspas, né, das coisas ali. A ordem social está sendo invertida já. Sim, até para mostrar o poder de tudo, o poder que ele tem. Sim, né? sim. Ele é um Deus que inverte. Ele é o Pepeu Gomes diria que ele é um homem feminino, cara, né? E ele é mesmo. Homem feminino, né? exatamente. Ele é um homem feminino. Até por essa coisa de ser gerado um pouco pela mãe, um pouco pelo pai, ele tem essa mistura, é um Deus bissexual, ele tem toda essa pegada, né? Não atende os estereótipos dos homens gregos da época. Mais ou menos, porque assim, é uma coisa importante também pra gente dizer, né? O grego, ele não via a homossexualidade como a gente vê. Tanto que em grego não existe uma palavra para homossexualidade. Hoje deve existir, mas no grego antigo não tem. Por quê? Porque o grego ele tinha sexualidade, ponto. Não tinha homossexualidade, não tinha uma palavra para Ele isso. era bissexual. Todos eles eram, né? Na Todos verdade. eles eram bissexuais. Não vamos entrar nisso, porque senão nós vamos muito longe com essa conversa. Mas assim, todos eles eram. A gente sabe que os gregos mais velhos, eles eram responsáveis por pegar um novinho lá, um menininho, e iniciar esse menino na arte da guerra, na arte da música e na arte do sexo. Então ele iniciava esse menino em todo... E assim, e o interessante era que o cara que era considerado careta na Grécia, era o cara que gostava só de mulher, sabia disso? Se o cara gostasse só de mulher, o cara falava, pô, mas tem umas coisas tão mais legais que isso aí, cara. Né? E você vê que engraçado, como a coisa muda, né, culturalmente, enfim. Mas voltando, foi um parênteses grande. Voltando, ele manda chamar o estrangeiro para conversar com ele. Manda chamar ele, manda prender. Manda prender. E na verdade era o que o Diógenes queria, né? O Diógenes queria ter essa conversa com o Penteu, esse contato com o Penteu. E ele então cedeu facilmente a prisão, porque era tudo que ele queria. Os guardas falam, né? Até ele se entregou. Ele deixou colocar lá os grilhões, né? E aí finalmente houve essa conversa física, né, entre os dois. E o Penteu, ao ver pessoalmente Diógenes, começou a tecer elogios, mas não é à toa que as mulheres se apaixonam por você. Cara, né? Ele fala assim, bonitão, ele fala ipsis literis, ele fala assim, não, você com esses cachos, esses cabelos encaracolados e esses seus olhos são feitos para o amor, cara. Ele fala isso pro Diógenes. Então assim, eu imagino ele cantando debaixo dos caracóis. Cara, ou alguma música do Vando, assim, sabe? Tipo, meu iaiá, meu ioiô, você... Sabe esse tipo de coisa? Ele fica fascinado com o magnetismo do cara, né? Ele fica fascinado, que é outra coisa que podemos trazer. Será que ele é? Será então. que ele é? Sabemos que talvez não, mas assim, mas é interessante. No decorrer da história gera essas dúvidas. Gera porque tem desdobramentos, né? Esses caras estavam sempre em guerra. Sim. Sempre ao lado dos companheiros de guerra. Que eram casais, né? Exato. E eram casais, na verdade. Então eu acho que essa questão de predileção, homem ou mulher, não existia. Meio que era... Não era um tabu. Não era. Nunca foi. Na Grécia nunca foi. Isso é cristão, né? É depois do cristianismo que começa isso mesmo. E aí ele começou a dizer pro Diógenes o que ele ia fazer, né? E a primeira coisa que ele falou é que eu vou cortar os seus cabelos. Não, não faça isso. Vou cortar os seus cabelos. Vou cortar essas... ele fala da pele, né? Ele fala assim, Afrodite deve ter te mantido muito abrigado do sol para tu teres essa pele tão branca e tão sedosa. Então, né? E ele fala essa pele de pêssego, fala alguma coisa do tipo. Então Afrodite tem te conservado muito bem para você ter essa pele, você ter esse cabelo. Então assim, o cara é impressionante mesmo, ele fica impressionado com a beleza do cara, né? Ele fala, logo vejo, né? Ele falou, logo vejo porque que você agrada tanto as mulheres. Você é um cara muito sedutor. Ele ficou também... seduzido, né? Também seduzido pelo Foi Diógenes. seduzido pelo cara, claramente, né? Mas enfim... Aí eles têm uma troca, né? Muito rápida de conversas, né? Uma incisiva. E que acaba na prisão do Diógenes. Ele prende, manda prender Diógenes. Só tem um comentário legal que ele fala assim,
ele fala pro Dionísio, você sempre tem uma respostinha na ponta dela. A minha mãe diria que o Dionísio era um respondão, né? Aliás, minha mãe deve estar assim, mãe, te amo, beijo. Minha mãe diria assim, esse cara é um respondão. E ele fala mesmo, né? Ele chega pro cara e fala assim, mas você sempre tem uma respostinha aí, mas você não vai até o fim do que você quer falar. Aí o Dionísio olha pra ele e fala assim, cara, fale a um ignorante como se ele fosse sábio e ele te considerará um tolo, né? Ou seja, em linguagem cristã bíblica seria, não vou jogar pérolas aos porcos, porque eu vou falar de sabedoria com você é um tonto, você vai dizer que o tonto sou eu, porque você não entende o que eu estou dizendo, né? Enfim, tem essa troca, aí ele é preso. Ele é preso e imediatamente ele evoca as forças, né? E surge um terremoto ali, e o terremoto acaba destruindo parte do local onde eles estão, ele se liberta, né? Penteu fica confuso, cai, fica atordoado. Né? E importante, é algo emblemático, raios sobre o túmulo de Semele. O túmulo de Semele é incendiado por raios no mesmo momento em que acontece esse terremoto. Isso é importante, porque é um sinal, né? Isso é um sinal. Evocou, quer dizer, aquilo que ele queria. É o que ele queria mostrar, né? E os dois ficam frente a frente, mesmo depois de Dionísio preso, aconteceu tudo isso. E Penteu estava preparado para falar, para agir quando desce do Monte Citerum um mensageiro. Um pastor, né? Que é um mensageiro, pastor, que é um mensageiro, isso, contando o que ele viu lá. Porque as Mênades já estavam lá. E as mulheres que ele levou de Tebas também. As Mênades voluntárias que ele trouxe, as lídicas, né, que vieram da Lídia. Né? E as humanas. Todas humanas. Todas humanas. As Mênades são todas humanas. São todas humanas. Todas elas. Quem não é humano são as ninfas. Né? Ah, tá. E estavam lá e o cara contou. Eu estava descendo ali com os animais e tudo, né? E elas estavam adormecidas e tranquilas tal, e de repente elas despertaram. Né? Elas despertaram e eu comecei a ver, né, o que acontecia. Havia mulheres que, como o Alexandre falou, né, tinham deixado os bebês na cidade, né? E, portanto... Acho legal só você falar primeiro do figurino delas, porque você vai entrar nisso daqui a pouco. Fala do figurino para a galera entender. As Mênades tinham um figurino, né? Elas usavam uma coroa, né? Uma coroa que era entremeada ou por folhas de videira, carvalho, ou de hera, né? E elas usavam uma pele de animal sobre a roupa delas, né? Corça. E dependendo do poderio financeiro, né? Poderia ser de leopardo. Até de leopardo. As mais guarda isso. Um casaco de leopardo. Guarda isso. Pele de leopardo dos mais ricos. O top era o Gucci da época. Isso. Classe A+, né? E usavam um tirso, que era uma espécie de um cajado, né? Um cajado que tinha galhos, né, de videiras contornando o tirso ou da própria era. E na ponta do cajado havia uma pinha. Né? Pinha do pinheiro europeu, europeu. Diferente do nosso aqui, daquele do abeto, né, do pinheiro europeu. Isso. Exatamente. Aquela pinha na ponta. Essa era a vestimenta que virava uma arma. Virava uma varinha mágica, uma arma, dependendo do que poderia ser ou não uma arma, daí de novo a alteridade, né? Sim. Que a gente vai depois fechar com isso. Isso né? pode ser usado para coisas muito lúdicas e ao mesmo tempo para matar uma pessoa. Né? Uma coisa pode servir para as duas. Então era um negócio maior do que a pinha nossa. Essa pinha europeia que vocês estão falando. Era. O tamanho dela é maior. É um pouquinho maior, mas como é uma coisa meio sobrenatural, não é o tamanho da varinha que faz a mágica. Estou pondo a foto do Tirso aí para vocês. Eu ia dizer isso. Na verdade, pode a foto, ou talvez ou a foto de uma Mênade mesmo. Tem bastante... Tem foto da Mênade? Tem bastante... Estou pondo a foto da Mênade. Tem bastante pinturas que mostram elas todas paramentadas. E essas mulheres despertaram. As mulheres despertaram e havia mulheres então que saíram de Tebas, estavam amamentando, então estavam com as mamas cheias de leite.
E aí ele viu que as meninas começavam a amamentar os animais ali, né? Olha que coisa Interagir com a natureza. elas estavam cheias de leite, elas davam mamar para as gazelinhas. Estava sendo quebrada. Largaram os filhos na cidade Isso. para amamentar os... Isso. Estava sendo quebrada a fronteira do homem com a natureza, né? Isso. As mênadas amamentando os animais, né? Ele via que as mênadas batiam com tirso na terra ou em rochas e brotava água, brotava leite, brotava Vinho. mel, O né? mel escorria do tirso, né? E na verdade era uma perfeita harmonia, Perfeita né? harmonia. Um perfeito paraíso que ele observou ali. Aí eles identificaram, né, a Agave, né? Que ela estava lá, porque ela tinha sido captada, né, por Diónisos também, ela era uma das mulheres de Tebas, né? Aí, E aí eles resolveram trazer, ó a Agave ali, vamos trazer de volta, né? Porque ela vamos resgatar ela, né? isso. Foram de encontro a ela percebeu que ela ia ser capturada, aí mudou a chave, a alteridade, quer dizer, uma coisa Isso. diferente da outra, né? Aí as menas Isso. mostraram o outro lado do Diónisos, Isso. né? E qual é o outro lado? Aí é o lado negro, né? O lado outro negro. lado da lua. Que aí a Agave, percebendo isso, né? Que ela está sendo observada, o que ela faz? Ela começa a gritar para as Mênades e ela fala, vamos atacar esses caras que estão aqui invadindo o nosso território. Conforme elas vão para cima dos caras, os caras começam a correr, eles veem que o negócio está feio, e aí elas começam a praticar o famigerado esparagmos, seguido da homofagia. O que é o esparagmos? Esparagmos é o seguinte, conforme elas estão correndo atrás dos caras, elas não alcançam os caras, tem umas novilhas, umas vacas pastando, o que elas fazem? Elas ficam tão enlouquecidas que elas começam a despedaçar essas vacas e até touros com as mãos. Isso chama-se em grego esparagmos, que é o que aconteceu com o Diónisos órfico, com o Zagreu, né? Que ele os titãs fizeram com o Diónisos, despedaçado. Né? Então isso volta também nessa versão do Hesíodo, né? Que é, na verdade, do Eurípides. E elas começam a praticar o esparagmos, que é despedaçar. Cara, e ele descreve muito bem, né? Uma descrição gráfica. Ele fala... Tinha pedaços de costelas e de pedaços de postas mesmo de carne jogadas em cima de árvores e pingando sangue. Mas me tira uma dúvida, isso é uma peça, né? As bacantes são uma peça que foi interpretada. Sim. Tem essas cenas na peça? As cenas graves não tem. As cenas graves não. É o mensageiro que conta. Então, tá. As cenas graves não tem. Isso mesmo, não é encenado. As coisas mais fortes... como o Marcelo falou, isso tudo que a gente está falando aqui é o pastor mensageiro que está contando. Então, na peça, essa parte não é encenada. Isso é tudo um monólogo e o cara está lá na frente contando o que aconteceu. Exato. Depois desses parágrafos, aí elas começam a praticar a homofagia, que é se alimentar de carne crua. Esse homofagia com O. Sem o H, não é homo de homossexual. Dos animais do pastor, que estava pastoreando por ali, pegaram os animais e... Elas pegavam as gazelas e os bichinhos que estavam lá, e elas começavam a despedaçar e começavam a comer a carne crua o professor Moreno até fala assim, não é comer carpaccio, não é isso. Ele fala isso no comentário, não é comer carpaccio, hoje não é uma modinha. Era um negócio, cara. Você percebe? Mais um limite quebrado, cara. Porque a gente come carne crua, cara. A gente não é carnívoro, né? A gente é onívoro, na verdade. A gente não mata um bicho e come ele como um leão faz, que ele digere o sangue ainda quente. E elas fazem isso, elas voltam. Você percebe que toda a parte... de sociedade mesmo, a parte civilizatória é ignorada por elas. Elas voltam no estado de natureza. Eu nem sei se eu tenho força para arregaçar uma pele de um animal. Até o professor Moreno comenta aí. Ele fala disso. Ele fala que o ser humano só tem uma força máxima de arregaçar uma barriga de um coelho. Ele fala que já foi testado isso, a tua força máxima. Só uma mena de transe dionisíaco que teria essa força. Né? Tem coisas mais sobrenaturais. Então isso aí elas estão em transe. A partir do momento que elas foram coaptadas, né, já foram em transe para lá. Certo, não são elas. Não. Você vai entender depois por quê. Né? Elas estão possuídas, né, Marcelo, por um Deus, e é chamado, isso em grego é chamado de entusiasmos. Entusiasmo significa você ser dominado ou possuído por um Deus. Esse tem o theos no meio, né, em grego, entusiasmos, theos que é de Deus. Então, assim, é você ser possuído ou movido por um Deus.
Então é o entusiasmo. Elas estão dominadas por esse Deus, o entusiasmo mesmo. E aí elas despedaçam os bichinhos, começam a comer e os caras caem Os fora. caras voltam e chegam ali, onde o Penteu estava próximo a ditar uma ação para o Diógenes falar e agir e tal. O cara conta tudo isso e fala, pelo amor de Deus, Penteu, pensa bem no que você vai fazer. Esse cara é um deus. Agora, segura isso para você seguir dessa parte, só para eu fazer um comentário que eu devia ter feito antes, que é o tal da parresia, né? Isso é muito importante, cara, porque quem estiver lendo, eu tenho certeza que a galera vai ler depois dessa aqui, depois dessa brilhante explanação que a gente está fazendo, a galera vai querer ler. É assim, na hora que o pastor chega, ele faz um comentário que para quem está lendo parece assim, mas por que o cara falou isso? Ele chega para o Penteu e fala assim, ó, antes dele contar toda essa história, ele fala, olha, eu posso ser absolutamente sincero ou eu preciso medir as palavras? Cara, para quem está lendo sem contexto, fica assim, o cara vai contar ou não vai contar? Aqui o cara está pedindo autorização para contar o que viu, né? Isso chama-se, em grego, chama-se parresia, né? A prática da parresia, depois ela voltou com Foucault. Foucault foi lá estudar os gregos e ele trouxe isso de volta. A prática da parresia era muito comum entre os gregos e claramente não mais entre nós. Porque a parresia é você dizer absolutamente toda a verdade sem medir as palavras e a pessoa assume o compromisso com você de não se ofender com o que você vai dizer. E que é difícil de você fazer isso hoje em dia, né? Você chegar no cara e falar, eu posso praticar parresia? Eu posso ser um parresiasta? O cara vai falar, sim. A partir do momento que ele fala sim, ele concordou que você vai dizer o que você quiser e não existe ofensa ali. Por isso que o cara pede isso pro Penteu. Eu posso praticar parresia? O Penteu fala, pode. Ninguém vai tocar em você. Diga o que você tem que dizer. E aí ele conta toda essa coisa mesmo, que é parecido, a prática da parresia é parecido com os cínicos lá, né? O Diógenes. Quando o Diógenes... tem um cínico lá, um filósofo chamado Diógenes, e aparece o Alexandre o Grande, esses cínicos... Cínico vem de cão, né? Eles viviam na rua, eles não tinham nada, eles não queriam saber de bens materiais. E o Alexandre o Grande ouve falar desse cara, desse cínico Diógenes, fala, eu quero conhecer esse cara. E o Diógenes está na rua, lá ele morava num barril. Isso não é uma zoeira, é de verdade. Ele vivia dentro do barril, igual o Chaves. E aí ele só tinha o barril. O Alexandre o Grande chega para ele e fala assim, boa tarde, eu sou o Alexandre o Grande, o imperador, e eu ouvi dizer que o senhor é um grande filósofo, muito sábio. Eu gostaria de dizer para você que você pode pedir o que você quiser para mim que eu vou fazer. Pode pedir. O cara olha para ele e fala assim, sai um pouquinho da frente, você está tapando o sol, tomando sol aqui. Essa é uma história. E a outra história dele rapidinho, aí você volta pro Penteu. A outra história dele rapidinho é que ele estava no final de uma espécie de uma feira que tinha naquela época, e ele estava colhendo alfaces que tinham sido jogadas, verduras que tinham sido jogadas que ninguém queria. Ele estava pegando do chão para comer. E aí passou um filósofo que trabalhava para os nobres, fez assim, ô Diógenes, pô, você tá indo mal na vida, cara. Falou, se você trabalhasse para os nobres que nem eu, você não precisava estar aí comendo verdura do chão. Aí ele olha pro cara e fala assim, se você comesse verdura que nem eu, você não precisava estar trabalhando para os nobres, né, cara? Você percebeu? Então é um cara que não queria ter nada. Mas isso é parresia. O cara falava na lata e não tinha ofensa possível. Hoje em dia, cara, isso é praticamente impossível entre nós aqui. Você não pode ser sincero, né? Por muito menos que isso, você é cancelado. Mas enfim, volta pro Penteu lá, que eu precisava dizer da parresia. Voltando ao tema. Vou lá. Bom, e ainda até... Mas nesse momento, o Penteu já está interessado nesses encontros aí, nesses eventos. Muito. Ah, sim. Mas aí o Penteu recebe esse relato, né, do pastor que volta, que é o informante, e mesmo assim ele fala, não, eu não tem como eu não resolver isso, eu vou mover meus exércitos para acabar com isso tudo e restabelecer a ordem na cidade, né? Estabelecer, eu vou fazer isso e tal. E aí o Diógenes teve um insight, ele falou, pô, agora é o momento, ele não vai mudar mesmo de ideia. Aí o Diógenes jogou a ideia pro cara, ô Penteu, você não quer conhecer de perto essas mulheres? Né? Gostaria de ver. Você não quer conhecer de perto essas mulheres? Ele falou, pô, quero. E aí ele está hipnotizado, né? Nesse momento. Aí ele está enfeitiçado. Aí já começa já a cooptação. Né? Aí já. Na hora do tiro, o final, né? Na hora do aí tiro, ele já está pego, né? Que ele fala assim, sim, ele muda, quero. E aí ele fala, tá bom, então eu vou levar você até as Mênades, né?
Só que você não pode ir como você está, porque se você for agora, do jeito que você está, você vai ser destruído, você vai ser dilacerado por elas, né? Você vai ter que se vestir de mulher. Aí ele ficou meio assim e tal, mas ele entendeu, né? Entendeu o porquê e aceitou, né? E aí que ele começou, né? Na rua, né? Pensou, mas assim, ele achou lógica a ideia, né? Vamos embora, né? Só que aí, na medida que ele ia se paramentando, ele começou a gostar da ideia. Né? Ele começou a se empolgar. Né? Começou a se empolgar e perguntava, né, pro Jones, e aí, como é que eu tô ficando, né? Eu estou bem, o cara... e estava todo agitado, e aí o Jones entrou na dele e falou, não se mexe muito, senão você vai atrapalhar o seu cabelo, né? Tá tudo arrumadinho, você fica se mexendo, e ele né? fala, né? Ele Para fala com assim, isso. Pô, tem uma trança que tá fora do lugar, cara. Não, pera que eu vou arrumar pra você. É que você tá se mexendo. Aí ele fala assim, Isso. é que eu estava balançando as minhas madeixas no transe báquico. E aí aconteceu isso. Ele tá dominado, cara. E ele fazia poses, né? E falava, e agora, como é que eu estou? Tô parecendo com a minha irmã, com a minha mãe. Né? Fala, exatamente. com a minha mãe, com a minha tia. E aí foi em frente, né? E o Tirso, do Tirso. E aí ele fez ainda a última pergunta pro Jones, né? Bom, e aí como é que eu ando com o Tirso, né? Não, assim, você bate o Tirso do lado da perna que você bater, você dá um passo. Um passo com a mesma perna. Aí tava dominado. Totalmente Tava dominado, né? E assim foram. Chegaram próximas das Mênides e aí havia morro. E o Penteu não conseguia enxergar bem as Mênides dali, de onde ele estava, né? Aí o Jones propôs para ele, olha, vamos subir aqui nessa árvore, né? Subir nessa árvore que você consegue enxergá-las melhor. Era um pinheirão, né? E aí, com uma força descomunal, o Jones verga o pinheiro, né? O Penteu sobe, fica lá em cima e enxerga as Mênides. Aí, só que não tão bem quanto aí como o professor fala, né? Pela lei física, se você vê alguém, alguém te vê, né? E ele foi visto imediatamente, né? Foi visto como uma ameaça. Aí é horrível, cara. E aí, foi visto como uma ameaça. Assim, aí tira as crianças da sala agora. Mesmo sendo todo paramentado, ele foi visto como uma ameaça. Por que ele foi? Por quê? Porque o Jones falou, olha, aí quando as Mênides viram viram o Penteu, o Dionysus gritou, falou, esse é o cidadão que quer acabar com a nossa festa aqui, que quer prender vocês. Esse aqui, ó. Eu estava servido numa bandeja de prata. Esse cara aqui. O cara entregou. Entregou, ele fez isso. E aí, planejado. Estava planejado. E aí as Mênades, né, lideradas por Agave, que é a mãe dele, que estava totalmente em transe, foram lá, né, e começaram a apedrejar o cara. Só que ele estava muito alto. Né? Começaram a apedrejar, ele estava muito alto e isso provocou pouco efeito. Né? Aí a própria Agave pegou com uma força descomunal, arrancou o pinheiro da terra, né? Deitou no chão e o Penteu caiu. Não, e ele cai, né? E é dramático, né? O jeito que fala que ele cai rodopiando, ele vem rodopiando, é muito alto, ele cai e diz que ele já cai em gemidos de dor, ele já tá zoado. Ele levou umas pedradas, né? Levou umas pedradas. Caiu de uma altura considerável. E aí elas próprias, lideradas pela Agave, praticam o esparagmos, que é a dilaceração do corpo. Meu Deus. A primeira coisa é que ela arranca o braço dele, né? Coloca o pé no peito e arranca o braço, né? E dilacera o corpo, né? Só que na visão da Agave, que está em transe, né? Ela está matando um filhote de leão. Não, e ela arranca a cabeça dele. Isso. Ela arranca a cabeça. Ela arranca a cabeça dele e sai com a cabeça dele na mão. Eu ia falar. Ela arranca a cabeça e coloca a cabeça, ela finca a cabeça no tirso, né? Mas tudo imaginando que ela está matando um filhote de leão. Ela tirou todos os membros dele. Fez um esparagmos. Fica pedaço do lado. Não dá para catar depois. Finca a cabeça e volta para mostrar para o pai dela, né? Para o Cadmo, né? Que ela conseguiu matar um filhote de leão. Ela está orgulhosa da caçada. Volta com a cabeça presa na ponta do tirso, né? E aí Cadmo, que estava normal, né? Olha para aquilo e fala, filha, você não viu o que você fez, né? Não, e primeiro ela faz uma comparação ainda, né? Ela fala assim, você vê suas filhas,
não usando arma, não usando flecha, usando com as próprias mãos. Você tem que estar orgulhoso das tuas filhas, porque as tuas filhas foram bem-sucedidas na caçada, exatamente. mais do que os homens, né? E ela vem com a cabeça do cara espetada no tirso, né? Exatamente, né? E aí que esse choque, né, vai fazendo ela voltar do transe. Ele vai muito bem, né? Na psicologia dele. Na psicologia, para voltar. E é descrito como uma cena terrível, né? Quando ela percebe que matou o próprio filho, né? E ao mesmo tempo, né, Marcelo, enquanto ela está falando com o Cadmo está tentando fazer ela perceber o que ela fez, vem as pessoas com uma bacia assim, com os pedaços, restos mortais do filho dela, o que sobrou. E os caras falam, a gente não vai nem conseguir coletar os pedaços do corpo do cara, né? Então, enquanto eu fico sempre imaginando isso, enquanto eles estão tendo essa conversa, vem uma caixa, sei lá, uma vasilha, cara, com os restos mortais do cara do lado dela. E ela continua falando, né, orgulhosa e tal. E aí o Cadmo vai fazendo mesmo esse trabalho psicológico, né, com ela, para ela entender o que ela fez. Até que ela volta, né, percebe, tem aquele choque terrível, né, e Dionysus implacável até o momento. Implacável, né? Ele pune os caras até o fim. E até o fim, e ele decreta, né, que, você vê, Cadmo e Harmonia, que, ao meu ver, nem foram participantes tão assim, importantes para gerar uma raiva em Dionysus, né? E quem fez isso foram as irmãs, né? Foram a Ino e a Gave, né? Mas ele transforma, ele manda Cadmo e Harmonia para longe, né? E transforma eles em serpentes. Mas que eles fiquem unidos lá ali como serpentes, né? E exila, né, as irmãs, a Gave e a Ino, e exila as irmãs de Tebas. Né? Então, assim, com isso ele deixa provado, né? Ele deixa claro que ele queria vingança. Não era só dizer, ó, tá vendo, eu sou quem eu sou. Mas, assim, mas ele se revela depois, no final? Se revela. No final, o diálogo é com ele, né? Isso que é interessante. Pelo menos na tragédia, não diz mais estrangeiro ali na frente do parágrafo, já diz Dionysus. Então, não fica claro para mim, não sei se você em qual momento percebeu isso, não, se é um ente físico que está ali falando por Dionysus, ou se é o próprio estrangeiro. Eu sei que na leitura ele muda o nome, onde vinha sempre estrangeiro, nesse momento muda para Dionysus. Então, assim, é o próprio Dionysus dizendo para ele, está vendo, eu fiz isso. Então ele se revela. Eu só não sei, e acho que não, né? Acho que não se revela fisicamente. Talvez seja falando pela boca do estrangeiro mesmo. Isso é uma coisa que não está clara. Né? Até porque ninguém sabe quem é ele, né? E houve uma... Não sabe. E houve uma declaração... saber agora, né? Saindo um pouco das bacantes, né? E voltando na história que você estava contando antes, houve uma declaração quando ele estava na ilha de Naxos, né? Quando ele estava ali, quando Ariadne, né, que na verdade Ariadne subiu com Dionysus para o Olimpo depois, né? Mas ele estava ali, a Ariadne tinha chegado à ilha de Naxos junto com Teseu, né? Ela tinha saído de Creta e veio até a ilha de Naxos junto com Teseu, e Teseu teve uma noite de amor com a Ariadne e abandonou a Ariadne, foi embora, né? E ela estava apaixonada pelo Teseu, né? Ficou desesperada, desconsolada, e eis que houve grupo de tirambos, danças, música, chega Dionysus, né? E aí dizem até que o Teseu sonhou com isso, né? O Dionysus penetrou na mente do Teseu através de sonho, por isso que ele foi embora, né? Até com um certo receio, né? Aliás, nesse momento que você está falando, o Walter pode colocar do teu lado aí o quadro, viu, Walter? Baco e Ariadne do Tiziano. Pode colocar do lado. Esse momento que o Marcelo está falando, tem um quadro maravilhoso do Tiziano que chama Baco e Ariadne, que é o momento que ele chega com todo o séquito, com toda essa galera, sátiros e tal, e ele chega e a Ariadne está lá, e você consegue ver isso que você falou. No horizonte, assim, no mar, você consegue ver o navio do Teseu indo embora. No horizonte ainda aparece o navio do Teseu indo embora. E ela acorda desesperada, sozinha na ilha, e o Dionysus chega com esse séquito todo. E aí ele se declara, isso que onde eu queria chegar, né? E ele fala em linhas gerais, né?
Até agora você foi atormentada por um homem, você estava sob o jugo de Isso. um homem que te fez isso e aquilo. Agora você tem um Deus. Agora tu tens um Deus. É isso também. mesmo. Aí sim. Ele fala, até hoje você estava envolvido com Isso homem. não faz parte das bacantes, né? É uma outra peripécia aí do Diógenes nas suas Não, Johnny peregrinações. né? vale um episódio aqui ainda, hein? Né? Claro, Essa aí é uma história meio triste da vida dele, mas tem histórias mais alegres, não tem? Ou é só tragédia? Tem, não, esse é o lado negro. Olha, cara, Esse é o lado negro. eu acho que tem mais tragédia, né? Eu acho que tem mais tragédia. Tem até a tragédia de quando ele apresenta o vinho ao homem. Mas eu acho que ele devia segurar essa pra fazer um episódio dele, hein? Vamos esperar. fazer um Até episódio. porque nós já eu acho que estamos rende um chegando. episódio inteiro, hein? Até porque nós já estamos chegando com 58 minutos, então Perfeito. eu gostaria de Eu acho fazer. que tá ótimo. Esse é o final da peça. Final da peça. final da peça. Exatamente A assim. cena final da peça é essa dele transformando os avós, né, os avós serpentes. em serpentes E dando a e sentença da fazendo Agave. o exílio da Agave e Perfeito. da irmã da Imo. Hino e Agave, que são as Hino. irmãs. Sim. É isso mesmo. E esse é o final. Fora a dor dela perceber o que ela fez, né? Nossa, isso é terrível, isso é muito bem descrito, né? O que a gente está falando aqui a gente está dando uma palhinha, mas por favor, leiam. Aliás, podemos dar o. né? Já faz a referência aí. Eu vou fazer duas aqui, que é a referência mais óbvia, que é as bacantes do Eurípides, que é a tragédia que a gente tentou descrever aqui, e conseguiu, eu acho, com algum brilhantismo. A Teogonia do Hesíodo é importante também a gente falar, porque na Teogonia ele vai contar essa história da origem do Dionysos. Ele vai contar como é que ele nasceu. A Teogonia, na verdade, é a origem dos deuses. Então ele vai contar de onde veio cada deus, como é que nasceu e o que fez e tal. E acho que vale também, quem tiver vontade, né, Marcelo, procurar os mistérios órficos também, que vai encontrar esse Dionysos Agreu aí, que também é um outro Dionysos que a gente não abordou de quase Perséfone, hoje. A gente não Zeus com abordou, Perséfone. mas que é legal também, né? E tem aí vários quadros também, quem quiser ver a imagem, o Caravaggio tem pelo menos 2 Bacos, tem o Baco doente e tem o Baco, né? Tem o Baco e tem o Baco doente do Caravaggio também, se você quiser colocar aqui também em algum momento, só como a título de ilustração, né? Mas eu acho que agora é o momento da gente fazer alguma reflexão para a atualidade disso daí. Vale a pena ainda perder mais alguns minutinhos. Você não quer né? acabar o episódio, entendi. Vamos fazer essa. Eu não gosto de ver o fim, Até cara. porque Eu gosto de falar coisas que eu acho até vale a pena. eu acho Não, até sempre que vale. renderia, né, um outro episódio só para comentar e analisar Sim. as bacantes, Sem né? dúvida. Mas vamos lá, Marcelo, faz Sem a sua analogia. Vamos lá, é importante. Nos dias atuais, quais são as analogias que faz? Porque até a Cristina Franciscato, que você me indicou, Alexandre, para ler, ela faz essa colocação, né? Que o vinho só dá esse efeito do vinho depois de que a uva é misturada e processada, né? E fermentada e vinificada. Quer dizer, se você tem a uva ali, você não vai ter o efeito que o vinho te traz, né? Então, fazendo uma analogia, né, ao que essas histórias das bacantes de Diógenes mostra para nós, é importante a gente saber conviver com o nosso, entre aspas, né, o nosso outro eu, né, que é essa face do Diógenes, né? É importante a gente aceitar bem o nosso outro eu para que não fiquemos mais com o lado bom do eu do que o lado ruim do eu, que é aquele lado agressivo das bacantes que nós vimos, né? Então, saber entender que existe um outro lado, aceitar e conviver bem com isso é importante, Importantíssimo. né? Importantíssimo. É importante. E, só para finalizar, né? Diógenes sempre foi um cara controverso, né? Porque, para ser um deus, ele tinha que ter pedigree de deus. E Zeus teve um caso com Semele, que era humana. E Diógenes só conseguiu ser Deus porque ele foi um Deus que nasceu 2 vezes, né? Porque o segundo nascimento foi da coxa de Zeus, que foi um Deus. Se fosse só Zeus e Semele, ele não poderia ser considerado um Deus. Seria um semideus. E nos mistérios órficos também tem 2 nascimentos, na verdade, né? Ele nasce como Zagreu, ele é vítima de esparagmos e homofagia. Na verdade, os caras até cozinham mesmo, fervem e comem o corpo dele. E depois só sobra o coração, né? Aí a Semele engole o coração e ele nasce da Semele. Ou seja,
ele é um dos epítetos dele, né? O nascido duas vezes, né? E que a gente pode estender para o vinho e dizer que o vinho também é nascido duas vezes em termos de uva. A uva precisa morrer como uva para nascer como vinho. Então, assim, tudo isso se fecha e aí acho que fechamos de maneira brilhante. Eu acho também, só queria saber a relação dele com Bacchus, com o rei Bacchus. O Baco é ele. Ele, É outro claro. nome dele, Entendi. Bacchus ou Baco. Que era Esse é mais o nome comumente chamado em Roma, né? É o Ah, nome em Roma. que, Em Roma é o ele nome é que mais pegou em conhecido. Roma. Ah, tá. É o nome grego, tá? Que é importante, né? As pessoas acham que é o nome romano. Não é, né? O nome Baco também é grego, É mas grego. foi o que pegou em Roma. A mitologia romana é Baco. Na peça de Eurípides, ele escreve como Bacantes. As bacantes. As As bacantes. bacantes. As bacantes. Existe alguma associação de Bacantes com Bacanal? Sim, totalmente. Bem interessante. O Bacanal originou disso. Bem interessante, porque Sim. Sim. os romanos, eles deterioraram um pouco esse culto, que era um culto mais religioso, Muito, e colocaram uma coisa mais de orgia sexual. Né? É. Então, por isso que o bacanal adquiriu mais esse pensamento. Isso em Roma. Isso em Roma. Então, houve essa modificação. Né? Quando era Diónisos, né? Era esse tipo de culto aí que nós descrevemos. Isso, né? não era sexual. E agora, os etruscos, né, romanos, eles colocaram mais um caráter de sexualidade, né? Como o professor diz, né, a elite romana era bem pervertida. Bem Que era pervertida, muito pervertida. Então, eles perverteram isso para um nível que virou sexual mesmo e virou bacanal, como a gente conhece hoje. E a elite romana e a elite numa forma geral. A gente Todas, vê claro. os escândalos que estão acontecendo aí associado à elite, né? Elite sempre foi elite, né, Ó, Walter? mas rápidas considerações finais. Considerações finais. Vamos lá. Considerações finais, vai. Quem quer começar? Vai você. Não, peraí. Já fez a inscrição? Já se inscreveu aqui nesse canal? Não? Poxa. Vai lá, se inscreve, porque você recebe as notificações. Mas lembra, tem a sinetinha própria para receber as notificações. E se você gostou desse papo, deixa seu like aí, isso ajuda a gente. Isso incentiva a gente, não incentiva? Você não se sente incentivado Me sinto recebendo muito, likes? Sim, claro. If you like me, I like you. Even if you don't like me, I like you. Yeah. No, I just like you if you like me. I'm more democratic. Considerações finais. Marcelo, considere. Frase final: sem óinos não há cipres. Sem óinos não há cipres. Sem vinho não há amor, não há paixão. Mensagem dessa peça aí: o vinho é importante, o vinho traz alegria, o vinho traz harmonia, mas aprenda a conviver com seu outro eu, não abuse, né? E depois, quando nós falamos de Diógenes ou em outras com vezes, moderação. tem que haver moderação em Isso. tudo, né? Então, é saber aproveitar dessa alteridade, saber entender essa alteridade e aproveitar dela, né? Você explicou de maneira brilhante. Eu só vou traduzir então a frase, que você tá gastando muito grego aqui. Eu vou traduzir para quem eventualmente não entendeu oinos e cipres, né? Sem oinos não há cipres. Oinos é a palavra grega para vinho. Oinos e deu no nosso vinho. Cipres vem de Chipre. E aí a gente associa com a deusa Afrodite, né? Porque Afrodite era cultuada no Chipre. Então, um dos outros nomes da Afrodite é Cipres. Então, sem oinos não há cipres, né? Sem vinho não há amor, ou um amor mais sem graça, né? Sem vinho. Acho que é isso. Fechou. Até o próximo. Grande abraço. Pessoal, Beijo. muito obrigado por terem acompanhado. A gente gostaria de ter aí os comentários de vocês sobre o episódio. Então, se vocês puderem deixar os comentários, até como é que chama? Sugestões de temas, pode ser outros temas, pode ser sobre esse mesmo tema. Nós vamos ficar muito gratos com vocês se vocês fizerem isso. Então deixem aí os comentários e nós vamos ficando por aqui. Um abraço, Marcelo, um abraço, Alexandre, até a próxima. Abraço. Tchau, galera! Tchau.